Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 13 de agosto, e o tema do estudo de hoje é a espiral descendente do pecado. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje é Efésios, no capítulo 4, nos versos 1 e 17. Aqui, a Bíblia diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E agora o versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na sessão anterior que estudamos, que é Efésios capítulo 4, do verso 1 a 16, o tema de Paulo foi a unidade da igreja. Quando comparamos Efésios 4, verso 1, com o verso 17, que acabamos de ler, notamos a semelhança entre essas duas exortações sobre como andar ou viver. No início do capítulo 4, o apóstolo falou da unidade e do estilo de vida que a sustenta de uma perspectiva positiva. Dos versos 17 em diante, o apóstolo abordou o mesmo tema, a partir, agora, de uma perspectiva mais negativa. Em Efésios capítulo 4, do verso 17 ao 24, Paulo contrastou o estilo de vida gentílico, o qual considerava uma unidade enfraquecedora, como está no capítulo 4, do verso 17 ao 19, com padrões de vida verdadeiramente cristãos que alimentam a unidade, conforme Efésios 4, do verso 20 ao 24. Ao ler a crítica afiada de Paulo ao depravado estilo de vida gentílico, devemos recordar sua convicção de que os gentios são redimidos por Deus por intermédio de Cristo, e a eles é oferecida plena associação ao povo de Deus. Em Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao 19, ele deu uma descrição limitada e negativa dos gentios na carne. Paulo não estava preocupado apenas com pecados ou comportamentos específicos dos gentios, mas com um padrão de comportamento que exibiam uma trajetória descendente nas garras do pecado. No centro de Efésios, capítulo 4, do verso 17 a 19, está um retrato de uma espiritualidade insensível, na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, o que está em Efésios, no capítulo 4, nos versos 17 e 18. Essa espiritualidade insensível é a fonte do entendimento obscurecido destacado no início da passagem, e a gente vê isso nessa expressão, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis. O que está registrado em Efésios 4, verso 18 e 19, e também da prática sexual depravada, sublinhada no fim, onde ele diz o seguinte: se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza, conforme está no capítulo 4, verso 19. E eu concluo dizendo o seguinte: afastados de Deus, eles não sabiam como viver, e separados de sua graça salvadora, continuavam em uma espiral descendente de pecado e depravação. Na conclusão do estudo de hoje, quero deixar com você o texto da leitura bíblica, que é o Reavivados por Sua Palavra. É o Salmo 99. Um grande abraço e, com a permissão de Cristo, continuaremos amanhã o nosso estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.